Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aqui Pode Mais com Jussiene Vieira. E Cláudia Bear. E hoje nós temos uma convidada, eu só tenho uma coisa para dizer sobre ela. Ela é linda. Fala um pouquinho dela, Cláudia. É uma pessoa, né, que eu conheço desde 7 anos de idade, né? Então já tem 30 anos praticamente. Então é uma pessoa muito querida, amiga da minha filha, melhor amiga da minha filha desde os 7 anos de idade. É uma pessoa que eu admiro muito. Então vim crescer, passar a adolescência, eu e a mãe dela, nesse carro. Como é que é alguma coisa? Ai, então, assim, é quase uma filha, né? Então é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e vi, né, assim, se desabrochar hoje numa cientista, numa cientista e uma socióloga que está terminando seu doutorado agora e pesquisando sobre masculinidade negra. Fernanda de Souza Gomes. Bem-vinda, Fernanda. Prazer enorme de receber você aqui. É uma satisfação muito grande. Gente, obrigada pelo convite. Eu tô muito honrada de estar aqui falando com vocês. Eu espero não decepcionar, assim, né? É um assunto muito necessário, assim. Eu estou super curiosa, muito. Ai, que bom que vocês estão curiosas. Eu tô louca também pra ver onde essa conversa pode ir, assim, porque a gente acaba, muitas vezes, falando com pessoas da academia, pessoas da sociologia e tal, ou uma galera, eu pesquiso masculinidade negra, então, assim, a gente que tá mais afinado com a militância, tá mais afinado ali com os termos, com as discussões. E aí eu acho que essa conversa... E ainda tem essa diferença de área, que eu sou socióloga, vocês são da psicologia, então eu acho que vai ser uma conversa muito rica. Mais uma vez, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Isso aí. Comece falando um pouco aí da masculinidade negra. Tá, vamos lá. A masculinidade negra, eu acho que é muito difícil de definir, mesmo porque, assim, os estudos de masculinidade, eles são relativamente novos se a gente pensar os estudos de gênero na sociologia. Então, os estudos de gênero, eles olham muito para as mulheres como objeto de estudo, e aí, em algum momento, as próprias mulheres olham para esses estudos e falam: não, peraí, a gente precisa olhar para os homens também. Porque a gente fala estudo de gênero. Quando a gente fala estudo de gênero, acaba virando automaticamente estudo sobre mulheres. Uhum. Só que a gente esquece que homem, né, a figura do homem também ali representa o gênero masculino, masculinidade. Representa um gênero. Então algumas mulheres começaram a olhar para esses estudos e falar: não, a gente precisa também colocar o homem como objeto de estudo, tirar ele desse lugar de o cientista, o ditador do conhecimento, produtor de conhecimento sobre a gente, porque a gente também pode produzir conhecimento sobre os homens. E, assim, não é que homens não falem de homens, mas assim, até onde eu tô lendo, né, de repente pesquisadores mais antigos podem não estar em consenso comigo, mas o que a minha pesquisa está mostrando é que o estudo de masculinidade parte de mulheres que pesquisam gênero. E aí os principais nomes que eu estou usando na construção da minha tese são mulheres. Inclusive tem uma mulher trans, então assim, pra não falar, bom, assim, não tem homem, né, mas tem uma mulher trans que um dia já assinou artigos como homem, mas agora uma mulher, então dá pra falar tranquilamente que as principais teóricas sobre masculinidade são mulheres. E eu acho que, falando de masculinidade negra especificamente, vou sair falando, tá? Tá, pode falar, é ótimo. A masculinidade negra, especificamente, aconteceu essa mesma coisa que aconteceu com o gênero, né? Aconteceu com a raça, porque se percebeu que em gênero só estava pesquisando mulher. E aí se percebeu que a masculinidade começou a se olhar principalmente para os homens brancos. A Connell, ela tem uma teoria que ela pensa alguns tipos de masculinidade. Então, assim, tem a masculinidade hegemônica, que essa masculinidade hegemônica, ela é um... eu perdi a palavra. Ela é uma ideia, né? Então, ela é uma coisa que definitivamente não pode ser alcançada, que essa masculinidade estaria aqui no topo, pensando uma coisa de uma pirâmide, né? Para falar de sociedade, a gente sempre pensa em termos de pirâmide. Então, essa masculinidade hegemônica, ela estaria
ou no topo da pirâmide, mas um pouco fora, porque ela não é alcançável. E aí abaixo dessa masculinidade tem ali os homens brancos e ricos que estão ali quase alcançando ela, mas não alcançam. Então, assim, vou colocar em exemplos. Essa masculinidade hegemônica é um pouco esse homem que não pode ficar vulnerável, que é forte, que é rico, que ele é tudo que o poder representa. Dá pra colocar um pouco, não sei, eu não quero citar nomes aqui, mas juntando um pouco, tipo, o Lobo de Wall Street com Hércules, sabe? Junta essa coisa, poder e divindade. Coisa idealizada, né? Isso, essa masculinidade hegemônica é idealizada. E aí tem essa. Eu não anotei os nomes, perdão. Mas aí essa outra masculinidade que ela fala, ela é dos caras que estão quase lá, que são os que a gente, no discurso coloquial, numa conversa de bar, tá chamando de masculinidade hegemônica, que é de fato o Lobo de Wall Street. Que tem ali, mas ele tá ali quase, mas ele não é um deus, ele tem vulnerabilidades, ele quebra, enfim, vai chorar, vai se apaixonar, sei lá, fazer coisas que o ideal de homem não deveria, não vai caçar, não sei, sabe? Alguma coisa que não. Ele vai quebrar o ideal de masculinidade porque ser humano é quebrar esse ideal, né? E aí, logo abaixo dele, desse homem branco, que a gente entenderia como hegemônico, mas não é hegemônico, tem os cúmplices. Que são esses homens que são menos masculinos. Então ela coloca homens fora do padrão, de repente a figura do nerd, a figura do hétero mais afeminado. Essa figura. É isso, né? Esse homem que tá ali também tá quase lá, né? A hierarquia é isso, assim, tem a ideia. Aí tem o quase ideia, aí tem o quase ideia, e aí embaixo, e por último tem essa masculinidade marginal. Por último, de quando? São essas 4, né? São essas 4 categorias. Por último tem essa masculinidade marginal, que ela coloca as pessoas pobres e racializadas. Eu acho que essa teoria da Connell, ela é muito interessante pra gente, de alguma forma, entender um pouco algum tipo de organização entre os homens, porque a gente sabe, né, os homens estão ali, a gente entende que o mundo é patriarcal e os homens têm mais facilidade de ter poder, etc. Mas dentro dos homens tem uma hierarquia. Então, eu acho que essa pirâmide dá pra gente entender. Só que só que ela é uma teoria que ela é baseada no homem branco, porque ela tá ali tratando essa masculinidade desse homem branco. E tanto que a principal figura ali dela é o quase hegemônico. E a masculinidade negra, a masculinidade periférica, tá tida ali como periférica, é quase um apêndice nessa teoria dela de gênero. Isso é uma coisa que acontece nas teorias de gênero como um todo. A raça ficar como um apêndice de uma teoria de feminilidade, né? O feminismo negro nasce de uma necessidade de afirmar as mulheres negras perante o feminismo. Falar, olha, as nossas necessidades não estão sendo atendidas. Então a gente está criando aqui um movimento para frisar que existem aqui necessidades específicas que juntam raça e gênero e estão pensando em mulheres negras. E aí a masculinidade negra nasce um pouco dessa necessidade, assim, de entender que as teorias de masculinidade estavam falando basicamente de homens brancos. E o que você nota, assim, que o homem preto, né, que ele sofre com essa questão de masculinidade branca. Como o que o homem negro sofre em relação à masculinidade branca? Sim. Eu acho que, assim, o que eu entendo, a principal característica da masculinidade negra, eu acho que tem uma... não sei se é ambiguidade a palavra, mas uma contradição. Eu acho que o homem negro vive dentro de uma contradição que ele é cobrado para ser homem, né? E quando eu falo cobrado, é cobrado socialmente, é cobrado pela criação ali, pelos pais, pelos tios, todo mundo, o chefe, a televisão, a Globo, o ideal de homem da Globo, sabe? Os amigos do futebol.
tá sendo cobrado. Ele tem uma cobrança social, mais ou menos, ali, que todo homem sofre para performar essa masculinidade. A expectativa tem Isso. com ele, né? Essa performance de hegemonidade. Só que o homem branco, colocando assim em alegorias, né? O homem branco, ele tem condição de performar isso, tem mais condição de performar isso. Ele não tem condição total, porque ele é humano, né? E para chegar nessa masculinidade hegemônica, que é o objetivo de todo mundo, vou colocar nesses termos. O homem branco, ele tem muito mais condição social do que o homem negro. Então, eu acho que assim, a principal contradição do homem negro ser cobrado de alguma forma de chegar mais perto possível dessa masculinidade hegemônica, mas não ter condições sociais para isso. Então, eu acho que fica sempre essa comparação, sabe? Com o homem branco e o homem negro. E aí? Como, sabe? Seja ele, mas assim, a gente tá cobrando pra você seja ele sem te dar suporte. Condições. É isso, sem dar suporte pra você ser ele. E se nota que o homem negro, né? Negro, preto, como fala? Tanto faz. Tanto faz. Então, que o homem preto, ele é cobrado, assim, na questão de ser o cara forte, de não mostrar fragilidade, de olhar e dizer, o tamanho do cara. Então, assim, ele tem que ser forte, chorar, jamais, né? Então, isso gera muitas questões psicológicas, né? Não, total. O seu mestrado também foi sobre questões raciais? Foi. O meu mestrado foi sobre a teoria do ponto de vista negro, ponto de vista feminista negro, da Patricia Hill Collins, que é gênero e raça, né? Só que eu tô olhando pra mulher negra. E aí, agora no doutorado, assim, a Patricia Hill Collins, esse conceito, eles estão dentro de um conceito maior que chama interseccionalidade, que se convencionou socialmente a falar mais de mulheres negras, mas é ali juntando várias... interseccionando... eu perdi a palavra. Mas interseccionando marcadores sociais. Então, também, um pouco do que eu vou fazer na tese é pensar como essa teoria, como o esqueleto da teoria da interseccionalidade pode me ajudar a pensar a masculinidade. Então, eu vou tentar fazer essa mistura. Fernanda, você fez primeiro comunicação e depois sociologia. Essas questões raciais, você já trouxe da comunicação, da sua infância, da juventude, ou foi assim, depois que você entrou na sociologia? Como é que foi assim, essa sua entrada nessas perspectivas? Você que me acompanhou, né, tia Cláudia? Eu acho muito curioso pensar isso, porque assim, quando eu era criança, quando a tia Cláudia me conheceu, eu não pensava muito nisso. E assim, eu e minha família, né, somos uma família nuclear negra, mas a gente cresceu no bairro branco, a gente é uma família de classe média, eu estudei num colégio de classe média. Então, assim, meus pais não pensavam muito nisso. Eu não precisei me descobrir negra, porque meu tom de pele, meu cabelo não me deixam pensar outra coisa, né? Porque ainda tem um processo de muitas vezes as pessoas se descobrirem negras. Isso não aconteceu comigo, mas aconteceu comigo sim de precisar me politizar em algum momento. E para mim esse momento foi quando eu saí da comunicação. O meu TCC na comunicação foi sobre a Sofia Coppola, pensando questões de gênero. Mas pensando só a mulher, assim, era coisa tipo o mal-estar da mulher na civilização, uma coisa meio assim, a partir dos filmes da Sofia Coppola. E aí teve um momento chave que eu parei de alisar o cabelo e eu raspei o cabelo. Nesse momento, o tratamento comigo começou a mudar. Então eu comecei a sofrer um racismo muito mais explícito. Comecei a ser perseguida no mercado, comecei a ser mal vista, comecei a ser olhada torto, comecei a, não sei, eu pedi uma informação, as pessoas não pensavam 2 vezes antes de me dar o olhar em relação a mim mudou.
eu comecei a ter um pouco mais de medo da polícia, que é uma coisa que, né, você conversa com qualquer pessoa negra americana, pessoas negras americanas têm medo da polícia. Aqui, as mulheres negras de classe média não têm medo, porque realmente mulher negra de classe média não é um alvo da polícia. Só que eu ali, com cabelo raspado, não sei o que, a polícia começou a eventualmente me ver como moradora de rua se eu tava de shortinho no meu próprio bairro, sabe? Então, assim, eu acho que foi... e claro, né, a entrada nas ciências sociais na Unirio, que deu uma potencializada nisso. Aí eu entrei num grupo de pesquisa com a minha ex-orientadora, um beijo pra ela, Andréia Lopes. Pode mandar ali, olhando para aquela Um beijo, Andréia. Você foi muito importante pra mim. E aí ela, de fato, me ajudou a me politizar, assim. E eu lembro que eu ficava perguntando pra ela, mas Andréia, quem é negro? Como é que a gente vai saber quem é negro, sabe? Ela falava, não, vamos ler aqui, vamos respirar. E aí eu fui entendendo. E aí agora enfim, acho que eu tô em alguns desdobramentos da... Você é uma voz, né? Para pessoas que talvez não consigam nem falar. Ai, nossa! Não, porque assim, ela falou assim, ela não passou por tantas coisas, ela veio passar de um período, né, onde ela raspou a cabeça, e tem pessoas que passam da infância, né? Então, assim, você agora está usando sua voz, né, para pessoas que não tem fala, não tem lugar de fala. E esse é uma honra. Pois é assim, em que mudou a sua visão de mundo, né? Assim, a sua perspectiva com relação ao ser humano? Como é que mudou, Fernanda? Essa é uma pergunta complicada, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está sempre mudando, né? É tudo, né, que a gente está falando agora, assim, antes de começar aqui, tudo é um contínuo processo. Eu comecei a ver as coisas com recorte racial, e eu comecei a ver, não que eu tenha mudado os meus gostos, etc., mas eu comecei a entender um pouco como os meus gostos, eles estavam condicionados por de onde eu vim, assim, tipo, eu acho que eu fico pensando, se eu não tivesse, sei lá, tido essa infância onde eu tive, no colégio que eu estudei, com os amigos que eu tive, será que eu gostaria tanto de rock, por exemplo, sabe? O rock que é um lugar que é tão hostil para pessoas pretas, que tem o Prince, enfim, mas o Slash, mas você, o principal ali, os roqueiros principais, tem aquele cabelo alisado, branco. O grunge pra mim sempre foi uma inspiração de vestimenta. Hoje eu tô mais floridinha e tal, mas o grunge foi uma inspiração de roupas, assim, uma coisa, às vezes, mais minimalista, usar os tons mais neutros. E aí eu fico pensando, será que teria sido assim? Mas, por exemplo, você fala em militância, né? O que se entende por essa militância? Eu acho que a militância, ela é uma assim, há uns anos atrás, umas décadas atrás, dava para ver uma militância mais organizada, o Movimento Negro Unificado, o MNU. Hoje em dia, a militância, ela tá em vários coletivos organizados de várias maneiras, que no geral estão lutando contra o racismo, mas se você vai olhar ali, os coletivos têm ideologias diferentes. Então, por exemplo, se a gente pega o feminismo, tem discussões diárias do feminismo. Então, se a gente pega ali a militância negra, tem uma galera que vai mais para o marxismo, tem uma galera que puxa mais para a interseccionalidade, tem uma galera que está puxando por um tipo de ação, de construção. E aí, né, tem esse tipo de militância mais ativa no mundo, assim, de pegar e fazer coisa, e construir uma creche e tá ali, puxar palestra, puxar show, puxar coisa cultural. E tem essa militância da internet também, que parece que é mais vazia, né? Falar, militância de internet parece uma diminuição, mas eu acho que também é importante, tem algo de didático nisso, de estar produzindo conteúdo para a internet, promovendo debate sobre assuntos densos, às vezes cai numa coisa mais boba, mais superficial, assim, cai numas discussões mais apontando as pessoas, mas eu acho que também tem esse lugar que é muito
muito rico, muito potente de trazer discussões, às vezes juntar pessoas de lugares diferentes, que não teriam acesso a essa militância mais física. Então, eu acho que a militância, quando eu falo em militância, eu tô falando de todas essas vozes, assim, sabe? E também de uma postura militante, né? De uma postura que não é exatamente ficar brigando com as pessoas na rua, mas também pode ser. E também pode ser, você tá vendo uma injustiça, você tem energia pra ir lá e brigar. De brigar na rua? Não. Agora eu fico defendendo os meus afilhados, assim, tipo... sei lá. Mas aí entra mais uma coisa de gênero. Por exemplo, eu tava andando com a minha afilhada, que ela tem 15 anos. Ela é enorme, assim, tem 1,74 m. Uma mulher linda. Só que ela tem 15 anos. E aí, dois senhores de idade olharam pra ela. Sabe aquele olhar de homem? Sim. Dois senhores de idade brancos olharam pra ela, entendendo ela como um adulto a ser desejado. Vou colocar no mínimo assim, né? E como a gente mora em Copacabana, eu já fico pensando ali, tipo, o que ele achou que a minha prima era, sabe? Aí eu comecei a brigar com esses senhores, por exemplo, assim. Esse é o tipo de briga que eu entro hoje pra defender minha família. No centro da sua pesquisa sobre a masculinidade, aborda a questão de relacionamentos, por exemplo, ou não? Então, é que a gente conversou sobre relacionamentos, e aí eu acho... vai abordar, assim, eu ainda não comecei a entrar sobre isso. Eu vou explicar um pouquinho da minha pesquisa. Eu tô usando teorias da masculinidade para analisar 2 livros, O Marrom e Amarelo e O Avesso da Pele. O Marrom e Amarelo do Paulo Scott e O Avesso da Pele do Jefferson Tenório, 2 livros que eu já me interessei como leitora, né? E aí depois, como pesquisadora, também acho que dá muito caldo. Tem questões que aparecem nesses livros. E aí tem as questões dos relacionamentos, assim. Como a negritude afeta esse homem negro, né, nos relacionamentos. Aparece muito em um dos livros uma questão de relacionamento interracial. A famosa palmitagem. Vocês conhecem esse termo? Vídeo, brincadeira, palmitou, né? Tipo assim, a pessoa tava esperando o filho, né, negro e saiu mais branquinho. Isso. Eu amo TikTok, eu acho que o TikTok traz informações. TikTok atualiza a gente das coisas. Palmitar é um termo de brincadeira, né? Que essa galera... Mas, assim, vou chamar da galera da militância, mas ciclos pretos usam como brincadeira pra julgar um cara quando ele fica com uma mulher branca. Aí fala, tá palmitando, tá ficando com uma mulher branca. Nesse caso que eu vi era de filho, tava esperando o filho negro e nasceu branquinho. O palmitinho. E aí é isso, assim, e tem essa discussão, porque tem essa discussão da solidão da mulher negra, né? Tem esse termo, é uma área de pesquisa, né? Quando você pesquisa raça, quando você pesquisa mulheres negras, fala-se muito da solidão da mulher negra, que é essa solidão que a mulher negra é colocada de maneira social, essa solidão que é uma solidão física, mas é muito afetiva, uma solidão de a mulher negra primeiro estar sozinha e ter estruturalmente dificuldade de achar um companheiro romântico, mas também de estar mais abandonada ali pela família de alguma forma. Tem essa coisa histórica, né, de o Estado matando homens negros, então essa mulher negra que fica viúva. Tem histórico de homens negros abandonando famílias nucleares. Então essa mulher negra está abandonada ali, fazendo uma família, ela e os filhos. E tem uma solidão afetiva também, porque essa mulher negra, ela tá dando suporte para todo mundo, mas ninguém tá dando suporte para ela. Então, a gente começa com uma brincadeira, né, mas é baseado numa coisa séria, e aí a gente fica zoando os homens negros que ficam com mulheres brancas, do tipo, pô, você vai deixar aqui uma irmã sozinha, sabe?
E aí tem um pouco isso, né? É uma coisa que é muito importante, que se transforma em brincadeira ali. E quando, assim, é um homem branco que ele escolhe uma mulher negra, aí é chamada também palmitando, não? Então, isso é controverso. Djamila Ribeiro tem um vídeo antigo falando que mulher negra não palmita, justamente pela questão da solidão da mulher negra, porque se a mulher negra ela não tá exatamente em condição de escolha, então não foi ela que escolheu o homem branco que escolheu ela. Mas os homens brancos ficam, não, os homens negros, desculpa. Os homens negros ficam falando que as mulheres pretas palmitam. Aí fica essa troca de tiro trocado não dói, né? Como diz a Alcione. Nos seus relacionamentos você já palmitou ou não? Você palmitei. Eu moro na Zona Sul carioca. Então teve que palmitar. Aí moro na Zona Sul carioca. Vou pra night de rock. É isso. Aí assim, na sua experiência, assim, como você já palmitou, você já percebeu, assim, diferença entre o machismo com o homem branco e o machismo com o homem preto? Nossa, vou citar aqui o meu ex-namorado que Era palmito? Um sim, outro não. Então especifica, né, gente? Eu vou citar um não palmito, que assim... Que bom, não precisa nem dizer o nome, gente. Não, posso falar. Não precisa não. Palmito já tá maravilhoso. Não palmito, né? Não palmito. Não palmito e o palmito. Porque, assim, o que não era o palmito... Vou falar os nomes que fica mais fácil. O Jefferson, que é o meu último... meu ex-namorado último, que ele é negro. Ele me fala... Às vezes eu cobrava coisas dele que eu tinha no meu relacionamento com o palmito, que é o Pedro, que a tia Cláudia conhece. E aí ele falava... você não pode me cobrar... Você não pode me cobrar coisas que um homem branco conseguia fazer. Porque esse homem branco, ele teve condições de vida e não foi cobrado uma agressividade que eu fui. E ainda tinha isso, né? Tipo, esse meu ex, o negro, ele teve uma origem de periferia. E o meu ex-branco, assim, cresceu também de maneira parecida comigo, né? Tipo, Zona Sul, Carioca, colégio particular, etc. Então ele falava, tipo, você não pode cobrar que eu tenha o mesmo grau de... Ele não falava paciência, mas não era parcimônia também. Mas o mesmo grau de calma nesse relacionamento, o mesmo grau de reflexão que ele, porque a gente veio de lugares diferentes. Só que, ao mesmo tempo, né, tinha a perversidade disso, que eu tinha um relacionamento de fato muito saudável com o Pedro. E com ele, assim, a gente era muito apaixonado, só que ele tinha... Pedro era o palmito? Pedro era o palmito. E com o Jefferson, ele tinha de fato atitudes abusivas comigo. Tudo que eu criticava ele era isso. Ele me diminuía, me chamando de patricinha, me desqualificando, sabe? Dava essa desqualificada, assim. E isso é uma forma de manipulação, né? Uma coisa que... E ele virava e falava pra mim, tipo, não, essa sua militância é branca. Ele falava isso pra mim, tipo, o tempo todo falava de uma forma... que ele não tava me xingando, ele não tava falando alto, mas ele mudava ali a cadência da voz e ele começava a falar muito acelerado e falar coisas horríveis, assim, que eu ia me sentindo mal e no sentido mesmo de me humilhar e me diminuir, sabe? E no momento, como eu tava nesse lugar, né, de tipo, tive essa infância com alguns confortos e tal, eu me sentia culpada, eu falava, não, ele tá certo, até contar para algumas amigas, elas falarem, Fernanda, você tem direito de não querer passar por isso no seu relacionamento e não querer, inclusive, passar por esse... Por esse processo, Exato. Eu fiquei tentando entender o que é abuso e o que não era, porque eu acho que, assim... principalmente, né, tá numa relação com homem negro, entender também que vai ter ali uma carga de trauma, vai ter uma carga de... Tá numa relação com uma pessoa negra, é entender que você
tá lidando com uma carga de trauma do outro, né? Que esse trauma se chama racismo. E aí, cada pessoa negra, acho que dá pra falar isso, assim, cada pessoa negra, ela carrega esse trauma de uma maneira diferente. E esses dias eu tava ouvindo... Né, o racismo é um trauma, assim. E eu tava ouvindo um podcast que falou de um psicanalista explicando o trauma como uma cicatriz psíquica. E aí nesse podcast eles foram se alongando, explicando que é uma coisa física mesmo, é uma cicatriz que fica no cérebro de alguma forma. Eu não sei explicar isso, né? Não sou nem da psicologia, nem da neurociência, mas o que ficou pra mim foi o trauma, ele fica gravado na gente de maneira ou física ou metafórica, ele tá gravado ali na gente, e o racismo é um trauma. Então, quando você vai se relacionar com uma pessoa negra, você precisa entender que você vai lidar com uma dimensão do trauma dela. Como se você vai lidar com uma pessoa que foi estuprada, você vai lidar com uma dimensão do trauma dela. Só que o trauma do racismo, ele é uma bagagem, né, que foi, por exemplo, eu tenho 35 anos, ele foi acumulado aqui nos meus 35 anos e vai continuar acontecendo. Então, é uma cicatriz que ela não fecha. E realmente isso enfim, se você se relaciona com uma pessoa negra, você tem que entender isso. Quando duas pessoas negras se relacionam, é um lidando com o trauma do outro. Então, eu entendia isso. Eu entendia que o olhar pra ele era outro, né? O olhar pra ele... do mesmo jeito que ele tinha um olhar pra mim diferente dele entender algumas coisas que o Pedro, que as minhas amigas brancas, tipo a Sabrina, não vão entender assim tão profundamente, porque não passaram por isso. Vão entender por empatia, porque ouviram uma experiência, né? Tem um outro nível de entendimento. Então, ele entende ali e, ao mesmo tempo, também eu precisaria lidar com esse trauma. Então, eu já entrei na verdade, eu não entrei sabendo disso. Eu fui descobrindo isso, me relacionando com ele. E aí eu tinha ideia dessa dimensão. Só que eu não tinha ideia como eu poderia também me machucar com isso. Uhum. E aí eu não tô falando que é culpa dele. Na verdade, é culpa do racismo que está nos atravessando, que está nos colocando nesse lugar de, até na nossa intimidade, as coisas serem mais complicadas, sabe? E aí, assim, ele cometeu abuso porque ele é negro? Não, óbvio que não. Ele tem as questões dele de insegurança e etc., que fizeram... Enfim, que fizeram ele ter essas atitudes comigo e de alguma forma querer me controlar e etc. Mas eu acho que o modo que o abuso é cometido pode ter um recorte racial. E eu vou acrescentar mais uma coisa. Interessante. Pensando o outro lado, assim. O meu pai é um homem negro, né? A tia Cláudia conhece também. E meu pai é um homem negro, assim, tipo, um homem negro, alto, bonitão e tal. E o meu pai, ele teve dentro de um relacionamento abusivo com uma mulher. E aí a gente pensa assim, como a mulher pode abusar de um cara, né? Porque geralmente é o cara que abusa. E aí, vendo meu pai nessa situação de relacionamento abusivo, eu entendi que... Era um relacionamento de palmito, não? Era de palmito. Muito, uma grande palmiteira. Aliás, meu pai é um grande palmiteiro. Gente, para quem tá entrando agora, assistindo palmito, quando uma mulher negra procura... Não, quando o homem negro namora uma mulher branca. Isso. É isso aí. É isso. Mas a Sabrina comentou que ele foi um relacionamento muito abusivo. Foi. Ela era abusiva com ele. E aí, o que você tava... Não, e aí o que eu comecei a entender de relacionamento abusivo é que tem mais chance de abusar do outro. Bom, pessoas que são abusivas, né? Eu acho que, assim, tem... Isso é independente, né? Da raça. Mas a pessoa abusiva consegue abusar quando ela tem mais poder no relacionamento. Então, no caso dessa ex-namorada do meu pai, ela é uma mulher branca, loura e judia. E ela ficava falando isso pro meu pai, né? Quando eles terminaram, ela virou e falou: você vai deixar essa sangue puro? É isso. Assim, então ela tava nesse lugar de poder. O meu pai é um cara que evita conflito.
se formou ali uma dupla perfeita de abuso. E ela, um ciclo clássico, né? Ela provocava, aquela coisa, aumentava a tensão, tinha briga, fazia lua de mel, foi afastando ele dos amigos e família, etc. Então, assim, eu acho que se a gente for pensar em abuso com recorte de raça, em relacionamentos interraciais, eu acho que dá pra dizer que a pessoa negra, mesmo sendo homem, tem mais chance de sofrer abuso. A pessoa negra tem mais chance de ser abusada. Independente do gênero. Independente do gênero, como a pessoa branca. Uma questão de estar numa situação de poder. E eu achei muito empático, muita, assim, sabedoria, né, dela e empatia. Ela tá passando por tanta coisa e mesmo assim ela ter pensado no outro, que ele viveu, que ele sofreu. E o mais lindo de tudo, eu não preciso dar conta disso. Eu entendo ele, que ele sofreu essas questões, mas eu não preciso dar conta disso. Tá tudo bem e basta, tchau. Vamos ser amigos de trabalho. Não, assim, obrigada por essa visão. Mas eu acho que o feminismo negro ensina isso pra gente, assim, tipo, o feminismo negro, ele fala, ó, a gente tá contra o homem, tá, tudo bem. Não contra, né, mas assim, a gente tá aqui criticando o comportamento dos homens, só que os homens negros, eles também estão num lugar análogo ao nosso, em relação a muitos aspectos da vida. Então não dá pra gente simplesmente botar ele no mesmo lugar do homem branco, não dá pra gente simplesmente criticar ele como a gente critica o homem branco, mesmo porque a gente tem semelhança aqui, né? Então eu acho que o feminismo negro me ajuda muito a pensar isso também. E também, assim, né? O momento do relacionamento foi bem caótico. Eu tô falando isso agora, que é mais Então, calma. eu não entendi, assim, o feminismo negro, ele é mais... Ele tem o homem negro também ao seu favor, não branco. Pela empatia do que ele passou. Isso. O feminismo negro entende que a gente precisa olhar para o homem negro também, porque a gente está olhando para a comunidade negra, né, como um todo, assim, que a comunidade negra também está sofrendo opressão e a gente quer... Se a gente está lutando contra... Vou botar em outras palavras, né? Se a gente está lutando contra o racismo, não tem como a gente lutar só contra o racismo para mulheres brancas. Então a gente também olha o homem negro. E aí, nesse olhar para ele, a gente entende coisas, assim, a gente entende de onde vem coisas, mas é isso. Algumas coisas a gente fala... Não, aqui não dá pra gente, que não... Nos seus estudos, assim, pesquisa sobre a masculinidade negra, o que mais impactou você, assim? Ai, deixa eu pensar. O que mais me impactou? Difícil. Eu não sei. Bom, essa contradição pra mim, né, que eu falei, é muito importante. E tem uma questão ali... Uma contradição, desculpa. Essa contradição do homem negro ser cobrado de performar, né? Uhum. Essa coisa ali mais perto da masculinidade hegemônica e não ter a condição material para isso, não ter condição nenhuma para isso, na verdade. Nem material, nem psicológica, nem social, nada. A gente fala um jeito prático de falar isso, né? Falar que o homem negro, ele não consegue, de uma maneira geral, assim, ele não consegue se aproveitar dos privilégios do patriarcado. Porque o patriarcado é um sistema que, para privilegiar, que esse pai, né, do patriarcado é um homem branco, o patriarca é um homem branco. E o homem negro tá ali abaixo, inclusive, da mulher branca, se a gente for pensar que o homem negro, dentro desse esquema de patriarcado, funciona como um empregado ali, de alguma forma. Mas também tem uma questão da sexualização de homens negros, que eu acho que também me toca, assim, eu acho muito interessante, porque é uma sexualização que parece uma coisa legal, de olha como o homem negro é viril, olha como ele tem o pau grande, olha como ele é forte, olha como é bom para os esportes. Parece um elogio
que na verdade está aproximando o homem negro da animalidade, né? Então eu acho também, isso me pega, porque é como se fosse uma armadilha. Um objeto, né? É, que você tá aqui elogiando para puxar o tapete. Na verdade, esses elogios estão levando para onde? Esse homem negro é um animal, o homem branco ele tá mais perto do intelecto. E aí, o que é valorizado? O intelecto, o homem aí tá legitimando aqui que o homem branco, sei lá, seja rico, seja inteligente. E o homem negro naquele lugar de puro objeto, sem subjetividade. Assim. E como esse homem negro vai dizer, tô sem força, tô sem energia, Exato. porque ele já é colocado naquele lugar de que tem que ser a perfeição sexual, não um símbolo sexual. Exatamente. Tem até umas músicas, né, quando eu estava lendo sobre masculinidade negra, né, quando o Cláudio falou desse tema, tem até umas músicas assim que a pessoa canta ela e depois quando você vai olhar, é muita agressão, sabe? Que tipo de música, Gil? Não sei nem se pode aqui porque vai pro ar, né? São de pessoas famosas, mas é muito Sexualização. O homem negro. do negão, e fala do negão. Entendi. Fala lá, vem o negão. Aí o restante. É isso. Eu pensei exatamente nessa. Então, assim, e a pessoa canta sem. Não tá doendo. Então, foi o que eu admirei nela, né? Ela tava sofrendo. Era um sofrimento. Mas ela pensou no sofrimento dela. Isso foi uma empatia, sim, um exemplo de empatia. Mas, ao mesmo tempo, ela não ficou ali. Ela não disse, eu vou sofrer porque ele sofreu. Não, eu não me permito, eu não dou conta, né? Então, quando vê essas músicas, o lugar onde coloca, né? Ele é colocado, ele é cobrado para isso. Então, imagina ver um homem preto chorando. Exato. Quem disso, um homem desse? Homem, já tinha aquele mito, né? O homem não chora. E o preto, então, é boca travada, coração travado, dor. Total. Como se estivesse na escravidão. É isso. Quais são as formas de racismo estrutural que mais geram dor, mais geram sofrimento? Eu acho que todas, assim, eu acho que todas as formas de racismo, elas geram muita dor, porque tem essa dor do pessoal, né, da música, do racismo que tá ali dentro do... Parece ser um elogio, mas não é. Exato, tem exatamente, assim, como mulher negra, né, também tem essa coisa da sensualização que é diferente, mas você vê ali, por exemplo, sei lá, um olhar que você recebe, às vezes eu fico pensando assim, o olhar que eu recebo na rua, será que esse cara, ele... Não sei, o que esse cara tá pensando? Tipo, não é só ele me achou bonita, Será que ele me achou... Será que ele acha que eu sou uma prostituta? Ou será que ele tá me vendo como pessoa? Será que eu sou um objeto que, sabe... Prostituta, né? Assim. Pois é, ou será que não, ele tá ali interessado, ele achou meu rosto bonito, tá interessado. Então, tem esse tipo de... Né, eu acho que, não posso falar por todas as mulheres negras, mas muitas mulheres negras ficam com isso na cabeça, tipo, principalmente recebendo um olhar de uma pessoa branca, rica. Por exemplo, eu tenho trauma de Playboy. Eu acho, Playboy vem falar comigo, sinceramente, eu tô numa night, se um cara com cara de Playboy vem falar comigo, eu já fico pensando assim, mano, o que esse cara quer comigo? Porque... Não é, ele me achou bonita. E eu me acho muito bonita, mas... obrigada. Mas é tipo... Sua mãe... Ela é linda. Você é linda. Obrigada, vocês também são. Mas fala, tá, do Playboy. Não, mas aí vem um Playboy falar comigo, eu penso, cara, historicamente, esse tipo de cara... O que ele tá fazendo comigo? Que tipo de visão o estereótipo desse cara tem sobre o meu estereótipo? E aí eu já não consigo confiar, sabe? É uma coisa... Então, assim, quando a gente fala desse racismo estrutural, a gente tá falando do racismo que tá entranhado, né? Que tá nas estruturas das relações micro e macro. Então,
esse tipo de relação, por exemplo, machuca, mas também o racismo institucional, né, o modo que as instituições são racistas, os quadros de professores que são sempre brancos, isso está desvalorizando a intelectualidade negra, por exemplo. A nossa amiga, né, que veio falar, ela falou que ela não tinha se dado conta que era a única. Que ela era a única professora negra na universidade. Pois é, assim, eu dei aula agora ai, perdi a palavra. Supervisão? Não, pro estágio. No doutorado eu peguei uma turma. E aí, nessa turma, o tanto de alunos que vieram falar comigo, professora negra, que legal te ver, não sei o que legal que você tá aqui ocupando esse lugar, sabe? Ainda é uma... Ainda é, e a gente tá falando da UERJ, que é uma das universidades que é mais progressista, assim, pensando nas universidades do Rio, pelo menos, as públicas. É progressista, bom, tem toda essa história das cotas, etc. E mesmo na UERJ, havia alguma surpresa de eu ser uma mulher negra ali ocupando aquele lugar, né? Havia essa alegria. Então é isso, tá tudo, é todo um grande bolo. Assim, por exemplo, o negócio de criado negro, criado mudo, essas coisas, então geram dúvida. Eu pessoalmente, eu não sou muito apegada a esses termos, porque eu acho que eles... Eu não sei, assim, eu tenho umas questões, mas eu acho que isso é muito pessoal meu. No geral, as pessoas não gostam. Mas eu não tenho muita essa coisa de dar tanto peso pra palavra. Então, tinha uma época na militância, nos lugares militantes, etc., quando pessoas negras falavam para pessoas negras, elas falavam assim, eu vou escurecer as ideias aqui. Isso, pra não falar esclarecer, pra não falar clarear. E aí, isso, eu acho que tem umas coisas que atrapalham a comunicação. Eu acho que, assim, não podendo não usar, não usa porque você sabe que vai ofender algumas pessoas e, né, as pessoas já estão... O racismo já tá ferrando a cabeça das pessoas o suficiente, então se você puder não usar, não usa, se você conseguir achar outra palavra. Mas eu acho que, apesar de entender que a linguagem é importante, assim, para nossa formação de mundo, né, a partir da linguagem que a gente constrói, que a gente dá sentido pro mundo, eu acho que a linguagem, nesse detalhe, é mais consequência de como as coisas estão, sabe? Uhum. Então, na palavra, assim, eu não sou tão apegada. Mas, sei lá, por exemplo, mulata e tal, é legal usar, né? Tipo... Agora eu tô muito curiosa. Se por acaso... Eu sei que você tem essa questão, assim, que é sua, do seu pensamento, mesmo que você não conheça a pessoa, quando você diz, chega um playboy, chega um palmito. Mas se é uma pessoa que você vai conhecendo, um palmito, e você diz, gente, eu não quero gostar dele, ele é palmito, mas ele é tão legal, ele é tão gentil, ele é tão gentil. Você se permite viver ou você não se permite? Não, me permito. Me permito, porque, inclusive, essa era uma briga que eu tinha com o meu ex. Que um dia ele virou pra mim e falou... isso, assim, com certeza ele tava com ciúmes do meu ex-branco, né? Ele virou pra mim e falou... Promete que você nunca mais vai ficar com cara branco? Eu falei, você tá maluco? E aí a gente começou com uma brincadeira, eu acho. Eu espero. Mas virou uma discussão séria, porque ele começou a falar assim... então, você pretende ficar com outros caras brancos? Eu falei, cara... O que importa é eu estar bem numa relação, o que importa é eu estar bem tratada. Eu me sentir confortável, né? E respeito. Me sentir confortável, respeitada. Eu acho que talvez até para um homem preto seja mais fácil me dar essa sensação de conforto, de respeitabilidade que eu preciso. Acho que é mais fácil para um homem preto. Acho que é impossível para um homem branco, não. Porque eu namorei o Pedro por 6 anos e meio e ele segue sendo meu melhor amigo, né? Junto com essa... Eles são meus 2 melhores amigos. Então, assim, eu acho que também muito por causa do Pedro. E eu não... Com ele por causa do Jefferson, né? Eu acho incrível, mesmo quem sabe que ele... Não, pera, tia Cláudia, o relacionamento já estava ruim. Não. Cláudia. O relacionamento já estava ruim, assim, já estava meio morno e tal.
Mas eu terminei com ele. Corta essa parte aí, falando de nomes, corta. Me tira aí. Para a gravação. E aí ele fala, né, o Jefferson, ele falava, então você não tá se importando com questão racial, você se importa mais, é isso, ele fala, você não tá se importando com questão racial o suficiente, e isso pra mim, numa parceira, é fundamental. Eu falava, olha, eu me importo com questão racial sim, mas o meu bem-estar é mais importante. E é isso, tipo, eu acho, a pessoa tá ali, tá se mostrando presente, tá, enfim, tá dando certo de alguma forma. Ser humano, né? Eu acho que tudo bem também, sabe? Que lindo. É possível que, assim, essa forma, às vezes, mais rígida de perceber, né? Então, que não seria para ele, talvez, adequado, né? Se relacionar com um homem branco, vem, talvez, de uma dor mais recente, né? Talvez essa dor nele tenha vindo desde, né, de muito cedo, enquanto você talvez tenha experimentado essa dor um pouco mais tarde. Você acha que é possível ou não tem nada a ver? Eu não sei, assim, sabe o que eu acho, sinceramente? Primeiro, eu acho que ele tinha ciúme do Pedro. Né? Eu acho que ele queria garantir. Vocês ainda continuaram. A gente continua amigo, pois é. A gente continua ainda, pois é. E ele declaradamente tinha muito ciúme do Pedro, assim, de. Uma vez ele brigou, o Pedro às vezes fica com a minha cachorra, né? O Pedro é o pai da minha cachorra. Aí e a minha família vai lá pra casa, às vezes o cachorro não gosta de criança, então o Pedro fica com a cachorra quando tem criança lá em casa. E eu tava combinando com o Pedro pegar a minha cachorra, e aí o Jefferson virou pra mim e falou: você tá falando com o seu ex-namorado na minha casa? Eu falei, cara, eu tô falando sobre ele pegar o cachorro, sabe? Tipo, não tô aqui trocando grandes flertes. Tô falando sobre você consegue ficar com o cachorro esse fim de semana? Consigo, beijo, tchau. Então, assim, ele tinha ciúme. Então, eu acho que, em parte, é isso. E tem um outro lado, que, assim, pensando no mercado matrimonial... o mercado matrimonial é um termo do Bourdieu, tá? Não tô... mas pensando, assim, mercado matrimonial, eu acho que tá muito fácil pros caras. Tem muita mulher interessante pra pouco cara bosta, sabe? E aí, eu acho que eles estão num lugar que eles conseguem fazer muitas escolhas, escolher detalhes e tal. E as mulheres, a gente não tá podendo escolher tanto assim, porque, sabe, a gente escolhe, tipo, a gente quer o quê? Saúde na relação, beleza do cara, sabe? É uma coisa meio básica. A gente tá ali lutando pelo básico, eles estão podendo escolher entre mulheres incríveis o tempo todo. Então, eu acho que tá puxado. Aí ele fala assim, eu não namoro mulher branca. Primeiro, é o mínimo que você faz como homem negro. Porque tá fácil pra você, amigo, sabe? Pô, um monte de mulher gata, preta, interessante, sabe? Com doutorado aí, pra você namorar. E aí é fácil também. E eu acho que não dá pra julgar, não. Eu acho que a mulher preta, de fato... Eu acho que as mulheres... Eu acho que, assim, as mulheres pretas, isso intensifica mais, mas eu acho que as mulheres, no geral... estão num lugar sombrio para relacionamento, sabe? Eu acho que tá esquisito. Ô, Fernanda, agora nós vamos para um quadro que é pode ou não pode. Tá. Aí você pode responder só pode ou não pode, né, Cláudia? Pode acrescentar com alguma coisa. A mulher, ela pode depender 100% financeiramente do homem? Pode ou não pode? Olha, não, porque isso dá... eu acho que dá muito... É muito fértil para relações de abuso. Eu acho que dá muito poder pro homem. Só que também não julgo as mulheres que dependem, porque desemprego tá aí e, bom, né, toda estrutura machista que tornou difícil mulheres conseguirem bons empregos, etc, etc. Além de maridos pressionando a mulher a não trabalhar. Então, assim, eu digo que não, mas respeitando as donas de casa. Pode ou não pode? Não. Não pode. Não.
Pode ou não pode? O homem pode fazer terapia? Por favor. Sim. Sim. Fernanda, você faz terapia? Pode ou não pode? Pode. No momento eu dei uma pausinha, mas eu tô pra voltar. Então, no momento não, mas sim, pode e deve. O homem pode palmitar na mesma intensidade da mulher? Ah, não. Homens têm que vir aqui, ó, reivindicar, hein? Não. Não pode, não. Pô, tem que ficar com as irmãs aí, galera. E as irmãs? Por que não fica com os irmãos? Porque eles estão palmitando. Todos nós, brancos, pretos, né, que possamos fazer terapia também, porque sozinhos a gente não consegue dar conta, né? Fazer terapia, conversar com alguém que entenda, que segure a mão, nunca ficar sozinho, É isso. né? Isso é muito importante e foi muito bom. Tem um termo que a gente usa que é aquilombar, né? Que é juntar, assim, essa junção que é física e afetiva e é metafórica, mas também é literal. Então é isso, vamos aquilombar. E um brinde agora é Fernanda e a todos que sofrem a mesma dor que a Fernanda. Muito obrigada. Todos que têm empatia e sofrem também a dor do outro. Nós não sabemos o que você sofre, mas nós sentimos muito por você sofrer. Obrigada, meninas.